Você crê na resposta de Deus? Você crê que o Deus vivo e poderoso, Ele te alcança? Jesus está te alcançando agora, São José. Jesus está te alcançando agora. Jesus está alcançando este irmão que está conosco agora através do Facebook, através do Instagram. Você que nos acompanha também através do nosso canal no YouTube. Jesus está te abençoando agora. Amém? Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Abre a sua Bíblia. Lá no Evangelho de Mateus. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. Lá em Mateus capítulo 4 diz assim, a tentação de Jesus. Você sabe que o adversário, ele faz de tudo para destruir a nossa vida. Ele faz de tudo para destruir. Só que tem um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que intercede por nós. E que não permite, que não deixa que ele venha tocar. Porque Jesus venceu ele. Jesus venceu o nosso adversário. Jesus venceu Satanás na cruz. Jesus venceu Satanás no deserto. E Jesus vai continuar vencendo ele aqui na terra por mim e por você. Vai continuar vencendo. Mas para isso temos que estar atento à palavra de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado pelo Espírito. O Espírito Santo levou Jesus, amém? Até o deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi Jesus que chegou assim e falou, eu vou até o deserto para ser tentado. O Espírito Santo levou, amém? Pastor, eu estou passando por uma provação tão grande. Eu estou passando por uma situação tão difícil. Fica tranquilo, porque o Espírito Santo, ele sabe aonde que é o seu limite. Não entre em desespero neste momento. Tenha paz, tenha paciência, tenha tranquilidade. Apenas ora a Deus. Faz assim como Jesus fez. Jesus foi levado para um deserto. O que é um deserto? Um deserto é coisa boa ou é coisa ruim? No deserto você se alimenta bem ou você não se alimenta? O deserto para você é o quê? Para mim o deserto é uma dificuldade grande que talvez você esteja passando. Presta atenção como Jesus venceu no deserto. Jesus venceu no deserto com paz, com tranquilidade, com paciência. Aí a Bíblia diz assim, ó, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Você vê que antes de Jesus estar fragilizado, no corpo, o tentador não foi tentar ele. Antes de Jesus estar frágil, o tentador não foi. Porque ele sabia que Jesus não ia nem atendê-lo, Jesus não ia nem ouvi-lo. Mas ele foi no momento que Jesus estava em uma situação de fragilidade. E o que foi que ele propôs para Jesus? Aquilo que estava fazendo falta para Jesus. Então nós que somos homens de Deus, você que é mulher de Deus, serva de Deus, toma muito cuidado nas mesas que o mundo e as pessoas do mundo têm oferecido para você. Ou as propostas que o adversário envia mensageiro para levar para você. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Então o tentador aproximando-se, no versículo 3, então o tentador aproximando-se, lhe disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Tá vendo? Ele não mandou Jesus comer, fazer o pão para comer, ele mandou transformar, porque ele sabia que se chegasse algum alimento ali na frente de Jesus, Jesus ia sentir desejo ou vontade de se alimentar. Assim também em nossas vidas. Ao que o tentador propõe para a vida do ser humano, esses dias mesmo, o tentador propôs para a minha vida. Ele sabe que eu estou começando um trabalho da obra de Deus. E a minha vontade é que esse ministério chegue em outros estados, em outros países, em outros lugares. E ele enviou um povo, uma entidade, um povo aí dizer para mim que se eu quisesse sucesso,
Eles podiam fazer isso para mim. Só que eu tinha que entrar no grupo deles. Eu tinha que entrar, né? Aceitar, né? Aceitar a religião deles. E Jesus, com muita sabedoria, me usou dizendo o quê? Não. Porque não é fama, né? Não é a condição que possa encher os olhos de um homem de Deus para que ele venha mudar. Porque Deus é um só. Jesus é o nosso Deus, é o nosso Rei. Eu não posso negar Jesus e aceitar outro por causa de sucesso. Mesmo porque o sucesso, ele não provém do homem, ele não vem de homem. Porque se Deus quiser que o homem faça sucesso, ele vai fazer. E Jesus não veio aqui na terra trazer o evangelho dele para que o homem seja um sucesso, não. Ele quer que o próprio evangelho dele cresça e que o homem diminua. Então, às vezes, vem coisas para você encher os olhos, que é para você pegar e deixar de seguir Jesus, na verdade, da maneira que é certo, para você fazer aliança com o homem. Então, eu não posso fazer aliança com o homem e deixar de seguir Jesus. Assim também é você não pode fazer aliança com o homem e deixar de seguir Jesus. Aí o cidadão falou, não, mas eu tenho muitos pastores, eu tenho muitos homens de Deus que nos segue, que faz. Eu falei, vocês têm muitos homens de Deus que perderam a visão. Pararam de enxergar espiritualmente e começaram a enxergar materialmente. Eu não tenho culpa se eles pararam de enxergar. Eu só sei que eu quero enxergar pro resto da minha vida. Eu não quero viver um evangelho de cegueira, pregando e não vivendo. Eu tenho que viver o que sai daqui da Bíblia. Então, quando o tentador falou para Jesus, transforma essas pedras em pães. Vai lá, transforma essas pedras em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Toda a palavra que procede da boca de Deus, não da boca de homem. A palavra que procede da boca de Deus. Você entende, você compreende quando é Deus que está falando. Deus está nos abrindo os olhos. E está dizendo, não imita o fulano, o beltrano, não imita Jesus. Imita Jesus Cristo. Jesus Cristo não se rendeu ao diabo. Jesus Cristo não se rendeu ao inimigo, ao adversário, não. Ele não se rendeu. Porque ele bem sabia e bem sabe o compromisso que ele tem comigo e com você. De nos abençoar, nos honrar, ser o nosso advogado diante de Deus. E também nos levar também à glória. E também nos levar à glória, à salvação, à vida eterna. Que muitos já esqueceram disso. Então o sacrifício que Jesus fez naquele dia foi para que hoje nós viéssemos ver isso e dizer, olha, Jesus resistiu às tentações. Mas ele resistiu como homem. Ele resistiu como homem, ele estava aqui na terra, que nem a gente assim em corpo. E ele resistiu às tentações. Então você também pode resistir. Nós também podemos resistir. E voltando na palavra, ele disse, então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, para que te guarde, e ele te sustirão nas mãos, para que não tropece alguma pedra. Tá vendo? Olha só, o que foi que o tentador foi propor para Jesus. Olha como o tentador é ousado. Olha como o diabo é ousado. O diabo chegou para Jesus falando essas coisas. Queria que Jesus se transformasse num homicida. Queria que Jesus tirasse a vida. Aquilo que é tão importante para Jesus que ele quer salvar da gente. Então o tentador propôs isso. Vai lá, se joga daqui embaixo, você não vai morrer não. Faz isso. E quantas são as pessoas que agora estão sofrendo com depressão, que agora está sofrendo com alguma decepção, que o diabo colocou na mente dizendo assim, olha, vai lá, corta o pulso. Olha o que o diabo propõe para as pessoas. Que o diabo foi lá e falou assim, ó, vai lá, toma veneno. Olha o que o diabo propõe para a vida das pessoas. Mas Jesus está dizendo, eu resisti, você também resiste. Jesus está dizendo, eu resisti. E eu resisti da maior dificuldade, eu resisti no deserto. E você está no maná. Jesus está dizendo, eu resisti no deserto. Então, quantas são as pessoas que agora está passando por uma provação que não tem nem um terço
do que Jesus passou. Ele está pensando em desistir. Vou jogar tudo pro alto. Não quero mais não. Não quero mais não, porque é difícil. E é complicado. Eu não consigo. Como assim você não consegue? Aonde está a sua fé? Em quem você alicerçou a sua fé? A sua estrutura. Você formou em quem? Foi em Jesus? Foi em Deus? Ou você lançou o seu alicerce no homem? Como assim não consigo? Não existe não consigo. Não existe eu não consigo. Você tem que falar, eu não desisto. Eu preciso e vou vencer em nome de Jesus. Você precisa vencer. Porque se você não vencer, quem vai fazer algo por você? Se você desistir, quem vai lutar por você? Quem vai fazer a sua parte? Não, você precisa persistir naquilo que você quer, naquilo que você deseja, naquilo que você precisa. Deus te chamou para vencer. Deus não te chamou para desistir pelo meio do caminho e jogar fora a oportunidade que Ele está te dando. Deus diz assim na palavra dele que fez o homem um pouco menor que ele. E ele disse assim, eu não provarei o homem mais do que a sua capacidade. Porque se está passando isso na sua vida, porque Deus sabe que você é capaz e você pode vencer esse obstáculo. Deus conhece você muito mais do que você mesma. Deus me conhece muito mais do que eu. Como você está dizendo não dá certo, não vai dar certo? Como que você sabe? Você já prevê futuro? O único que é onisciente, onipresente, onipotente é Deus. E é Ele que sabe de você. E Ele está dizendo, vai dar certo e você vai conquistar. É isso que Ele está dizendo. E voltando na palavra, diz assim, no versículo 7. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Como Jesus resistiu. Está vendo? Por que você não vai resistir? Por que você não vai resistir? O que o inimigo está dizendo na sua mente para você desistir? Porque tudo que Satanás queria é que Jesus desistisse. Mas Jesus não desistiu não porque ele sabia a responsabilidade que ele tinha comigo e com você. Agora você vai entender e vai compreender a responsabilidade que você também tem com alguém? Imagina se você parar de orar, se você parar de ir na igreja. Imagina se você parar de buscar, quem é que vai buscar por você? Quem vai buscar por você? Quem vai lutar pela sua vida? Então, voltando na palavra, ele disse. Diz a palavra do Senhor no versículo 8. Levou ainda, o diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Tá vendo? Mostrou todos os reinos do mundo e mostrou também a glória dos reinos do mundo, as regalias que os reis, os príncipes tinham. Mas nem isso encheu os olhos de Jesus. Nem isso encheu os olhos de Deus para que viesse fazer ele desistir de você. Ele não desistiu de você. Você vai desistir? Se Jesus não desistiu de você, você vai desistir de você? Ou mesmo desistir dessa pessoa que você tem lutado até aqui? Tem gente falando, desista. Isso é caso perdido. Não é. Eu digo para você e garanto, um caso perdido. A viúva de Naim tinha perdido o seu único filho. E Jesus foi de encontro com ela, parou o enterro e restituiu a viúva de Naim, com o filho já morto. Então não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que intercede por você todos os dias, através do Espírito Santo. Aquele que chora, que geme por você. Aquele que se assentou à direita do trono de Deus para te defender nessa luta, nessa peleja. Não é em vão. Não é em vão a sua busca, as suas lutas. Olha a resposta inteligente de Jesus. Ele levando Jesus a um monte, mostrou a glória do mundo, a glória dos reis, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrar-me e me adorar. Porque tudo que o diabo quer é ter adorador. Tudo que ele quer é que você desista de Deus e passe a ser um dos adoradores dele. Tudo que o diabo quer é isso. Porque se ele tentou o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, para que viesse se prostrar e adorar ele, imagina. Imagina quantas pessoas têm sido tentadas neste mundo para passar a adorar o diabo em vez de adorar a Deus. Então, Jesus lhe disse, lhe ordenou, não disse não, Jesus ordenou, dizendo, retira Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, só a ele prestará cultos. Está vendo? Cultuar somente a Deus.
Para de ficar cultuando lua cheia, lua nova. Ah, tem gente, eu vou cultuar isso, eu vou cultuar. Cultua a Deus, ao Senhor Jesus. Presta culto a Deus, louve a Deus, adore a Deus, glorifique a Jesus, porque foi Ele que deu a vida por você. Somente Ele. Somente Jesus deu a vida por você. Nenhum outro. Ninguém deu a vida por você. Só adore a Jesus. Só preste de joelho a Jesus. Só se ajoelhe aos pés do Senhor Jesus. Ah, mas como que eu vou saber que Jesus está aqui? Ele disse que aonde você invocar Ele, ali Ele estará. Se você invocar o nome do Senhor, Ele vai estar ali, na sua casa, na sua vida, junto com você. Então a palavra de Deus disse, no versículo 11, quando Jesus deu uma resposta para ele decisiva, falou não, e não, e não, né? Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e serviram Jesus, tá vendo? O diabo foi embora, sabe por quê? Porque Jesus disse não. Você também tem que dizer não. Quando vir as mesas, quando vir algo tentando te tirar da presença de Deus, você diz não. Porque assim os anjos do Senhor vão passar a te servir. Não pensa, não pensa que acabou por aqui. Não, não acabou não. É tempo do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí cuidando de você agora. O Espírito Santo agora está te levantando agora. Então creia, confia em Deus, confia no Senhor Jesus. Os anjos do Senhor vão passar a te servir. Amém? Você recebe esta palavra, recebe no seu coração. E vamos agradecer o Deus vivo da palavra, o Deus da Bíblia, o Deus que está entronizado nas alturas. E Ele está com você aí agora. Aleluia, Jesus. Te louvamos, Senhor.